Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 18 de janeiro de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar uma experiência de ida ao céu, de arrebatamento de uma irmã chamada Marina França. Ela estava vivenciando toda uma situação dentro do hospital e nisso ela foi recolhida, foi ao céu e voltou. E nós temos uma necessidade muito grande de estar com o Senhor Jesus. A gente que está aguardando o arrebatamento, a gente já tem essa necessidade. E já que a gente ainda não pode estar lá, então a gente pelo menos ouve essas histórias de ida ao céu e supre essa necessidade de alguma forma. O vídeo está um pouco baixo, o áudio original está baixo. Por conta disso, eu coloquei as legendas para que os irmãos consigam ouvir e ler também e conseguir compreender o todo. Ok, amados? E enquanto a gente ainda está por aqui, que a gente possa ter ou criar dias agradáveis e sermos úteis ao reino de Deus na medida do possível. Ok, amados? Vamos à história. Olá, paz do Senhor, paz de Jesus. O intuito desse vídeo é gravar o testemunho que eu vivi com o Senhor Jesus e glorificar o nome do Senhor e trazer esperança a muitas mães e pais enlutados que, assim como eu, devolveram os seus filhos ao Senhor. Alguns que acompanham o Heitor pela rede social, pelo Instagram, sabem que ele lutou contra o câncer 11 meses e em agosto do ano de 2022, o ano que passou, o Senhor o recolheu. O meu nome é Marina França, sou mãe do Heitor, nosso herói, um grande guerreiro que não perdeu, mas sim venceu uma batalha contra o câncer e teve a cura eterna. O intuito desse vídeo também é obediência ao Senhor. Fazem 5 meses que o Heitor se foi, eu sou uma mãe enlutada. O Espírito Santo tem me incomodado para compartilhar esse testemunho que eu vivi com o Senhor no ano passado também, em abril, no dia 28 de abril. E o intuito desse vídeo é trazer a dimensão, não só para os cristãos, mas todas as nações, todas as línguas, todas as religiões, sobre a eternidade, sobre quem é Jesus Cristo, quem é esse Jesus que nos dá acesso à vida eterna. Essa parte, esse testemunho, ele está escrito já. Eu tenho ele todo escrito aqui no meu caderninho. E eu escrevi para que, caso ocorra alguma coisa comigo, esteja tudo escrito aqui, o que o Senhor fez e aonde eu fui, como tudo aconteceu. Em agosto, meu filho faleceu. Em abril, dia 28, comecei a sentir muitas dores abdominais, fortes dores. Até eu não aguentar mais, meu esposo me levou para o Hospital São Camilo. Era 11h20 da noite. Quando eu cheguei lá, a médica disse, olha, parece ser apêndice. Só que isso já estava aguardando 3 horas e 15 minutos para ela me atender. O hospital estava muito cheio, eu realmente estava com muita dor. Infelizmente, houve a negligência e foi piorando. Quando foi 5h48 da manhã, eu já não estava aguentando mais me mexer. E aí o médico disse, olha, a gente vai fazer uma tomografia, vai fazer uma ultrassom para ver o que realmente é, porque com a dor que você está sentindo, a gente está desconfiando que seja um choque abdominal. Então, o meu marido tinha que internar o Heitor naquele mesmo dia para fazer quimioterapia. Ele me deu um beijo. Eu não podia falar para ele a dor terrível que eu estava sentindo de morte e súbita. E eu só pensei e orei em pensamento, Senhor, permita que eu viva, né, para abraçar meu marido de novo e abraçar meu filho de novo. E então, meu marido foi internar meu filho e eu fiquei lá. Eu estava virada já de lado, porque eu não aguentava mais a dor. E eu tive força para abrir o meu celular. Meu celular é cadastrado com a minha digital.
e a fotinho do meu filho tava na tela. E aí o médico disse assim, olha, realmente foi confirmado, né? Tem muito sangue na sua barriga. E eu vou entrar com noradrenalina e vou entrar com sangue e algumas drogas pra você aguentar até o ginecologista chegar. Infelizmente a gente não tem ginecologista aqui. Provavelmente rompeu o seu ovário e a sua trompa. Tava tomando xarelto na época, porque eu tava com varizes pélvicas. Eu tomava o xarelto pra aguentar ficar na UTI com o Heitor, pra eu não ter que operar e deixar ele lá. Eu tomava o xarelto pra poder programar uma cirurgia. E aí acabou rompendo. Então ele disse, a gente vai ter que esperar o ginecologista chegar. E eu não conseguia mais falar, eu só mostrei pra ele a foto do meu filho. E aí o Heitor carequinha, né, na foto, ele ficou com os olhos cheios de lágrima, eu vi uma lágrima escorrendo do olho dele. Ele disse, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, a gente vai começar, vai entrar as drogas e o sangue, você vai aguentar, aguenta firme, ele falava pra mim. Eu tava em oração, em pensamento, porque eu não conseguia abrir a boca, não conseguia me mexer mais, eu tava sentindo dores terríveis. E aí foi quando eu comecei a sentir uns choques, assim, nos meus órgãos. Eu via os meus órgãos subirem, assim, sabe? O meu estômago, eu via, era algo horrível. Uma dor súbita, dor de morte mesmo. E quando o ginecologista chegou, eles me levaram, já era quase 9 horas da manhã pro centro cirúrgico. E uma enfermeira foi me virar e me deu uma dor, assim, ó, terrível. A última dor, o último choque que eu senti. E aí eu abri a boca e tive força pra falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso cuidar do meu filho. Cuida do meu filho. Eu gritava. E aí eu desmaiei. E quando eu desmaiei, eu senti como se meu corpo estivesse adormecendo, assim. Como se tivesse anestesiado o meu corpo. E aí, enquanto eu tava anestesiada e adormecida, o médico chegou até o meu esposo, isso eu fiquei sabendo depois que eu voltei, e disse, olha, tem muito sangue, não dá pra gente fazer uma videolaparoscopia ou cirurgia por vídeo, porque não dá pra ver nada. Então, a gente vai ter que abrir, se autoriza, a gente vai ter que abrir, não tinha escolha, tinha que ir. E aí eles abriram e a minha trompa realmente estava esguichando sangue, eles tiveram que tirar a minha trompa e o meu ovário. E toda a igreja clamando, né? Meu marido pediu para os irmãos da igreja orarem por mim, intercederem, todos clamando e orando. E enquanto isso, eu estava tendo uma experiência surreal, extraordinária, diante de Deus. Eu venho trazer isso para vocês, o que eu vivi, essa experiência que eu tive com o Senhor, essa experiência espiritual que eu tive com o Senhor Jesus. Eu vim trazer essa experiência, vim através desse vídeo trazer para vocês o que eu vivi com o Senhor. É algo, eu vou tentar compartilhar com vocês sem me emocionar muito, porque é algo muito forte que aconteceu, algo que eu nunca mais vou esquecer, que foi marcado na minha vida, no meu espírito, na minha alma, no meu coração. E enquanto todos oravam por mim, enquanto todos clamavam pela minha vida, enquanto todos intercediam, eu estava tendo essa experiência. Era como se fosse um sonho. Eu entrava num campo vasto, assim, verde, muito verde. Olhava para o céu, assim, era o céu mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu escutava o som dos pássaros. Eu olhava, tinha muito bichinho, tinha cachoeira, tinha águas, as águas mais cristalinas que eu já vi na minha vida. E eu olhava assim pro horizonte e eu pensava, nossa, será que eu morri? E eu sentia a grama assim no meu pé, eu mexia o pé e sentia a grama. Eu olhava pro meu corpo, pra minha roupa, eu tava com como se fosse uma túnica branca. E eu não sentia nada, não lembrava de nada que estava acontecendo, eu só pensava, nossa, tô sonhando, né? Que lugar lindo que eu tô. E quando eu comecei a olhar assim pro horizonte, eu vi uma
uma pessoa sentada, tinha uma rocha desse lado, uma rocha desse lado do outro e tinha um lago assim no meio, como se aquilo fosse preparado, como se aquela pessoa estivesse me esperando. E aí eu fui chegando perto, perto, perto. E aí essa pessoa olhou pra mim e eu não conseguia ver a face. Era um sol, assim, como se fosse uma luz tão forte que ofuscava meus olhos. Eu não conseguia enxergar a face, não conseguia identificar. Mas eu senti no meu espírito que era Jesus. E aí eu perguntei, Jesus é o Senhor? Ele não me respondeu. E aí eu olhava pra mim de novo. Eu falei, nossa, que sensação boa, que sensação de plenitude, de paz. Como é bom estar nesse lugar, como é bom estar aqui. E aí eu perguntei de novo, Jesus é o Senhor? E aí uma voz estrondosa e ao mesmo tempo mansa e calma, de muita paz, me disse, sim, filha, sou eu. E aí meu coração se encheu, meu espírito se encheu de alegria, porque, cara, eu não sei nem explicar o sentimento que eu tinha de estar lá, face a face com o Senhor. E provavelmente, quando eu estava lá, eu pensava, aqui deve ser o céu, né? Aqui deve ser o céu, porque eu me sentia plena lá. E foi quando o Senhor me disse, filha, você tem que voltar. Tem uma obra para sua vida. Eu sentei assim na rocha, falei, voltar para onde? Eu não me lembrava, voltar para onde? Não, quero ficar aqui, pai, com o Senhor. Aí ele abriu a minha mão, entregou algo muito brilhante na minha mão, me disse, eu preciso que você volte, eu tenho uma obra para sua vida. Eu abaixei a cabeça e disse, tá bom, pai, se é isso que o Senhor tem para minha vida, eu vou voltar. Se é isso que o Senhor quer, que seja feita a sua vontade. E ele me abraçou. Quando ele me abraçou, é como se meu espírito fizesse assim, ó. E aí eu olhei, eu me vi no centro cirúrgico e passou uma retrospectiva de tudo que tinha acontecido comigo, da minha morte, de tudo aquilo que eu tinha sofrido, de toda a minha cirurgia, do desespero dos médicos, do desespero do meu marido. E de repente eu senti o meu espírito assim, ó, acoplando com o meu corpo. E a hora que eu abri os olhos, eu entendi que não era um sonho. Eu entendi e eu tive a dimensão de que aquilo foi um arrebatamento espiritual, de que o Senhor Jesus, o próprio Deus, tinha autorizado e através da permissão dele, da misericórdia e da graça, ele autorizou que eu voltasse. Ele permitiu que eu voltasse, porque ele é o Senhor da vida e da morte. É ele quem dá e tira a vida, e ele permitiu que eu voltasse. E quando eu voltei, eu tava com tubo no nariz, tubo na boca, tubo no ouvido, tava com PAI na minha artéria, porque eles já não conseguiam, eles não conseguiam mais medir a minha pressão, eles não conseguiam medir mais nada pela, né, era pela artéria, para saber se, né, tá vivo ou morto, é pela artéria. O médico me disse que eles fizeram aquela manobra, eu não sei qual o nome, se tiver algum médico ou enfermeiro aí que saiba, mas fizeram aquela manobra porque tinha 3 litros de sangue dentro da minha barriga, eu tenho 60 quilos, tenho 5 ou 6 litros no total de sangue no meu corpo. E o que é impossível um ser humano continuar vivo apenas com 3 litros de sangue no corpo, eles não sabiam explicar como o meu coração e o meu cérebro não tinham parado, como eu não tive uma parada cardíaca e uma morte cerebral, eles não sabiam. Eles disseram, o Dr. Carlos me disse que eu nasci de novo e que eu tinha sorte. Eu disse para ele que não, que Jesus era real e que ele, o próprio Deus, tinha permitido que eu voltasse. Ele fez assim, deu risada, mas ele sabe que foi um milagre. Ele sabe que foi algo impossível do ser humano sobreviver. E eu tenho certeza que foi o Senhor que me mandou de volta. Queria compartilhar isso com vocês. O intuito é, como eu disse, compartilhar sobre a vida eterna, sobre a realidade que Jesus vive, que Jesus é real e que Ele está no terceiro céu, e que existe sim algo, uma eternidade após a morte do nosso corpo físico, porque nós somos eternos, o nosso espírito é eterno com o Senhor. A palavra diz que quando nós morremos, o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus, que o criou. Eu tive essa experiência, eu gostaria muito que você recebesse isso no seu coração, no seu espírito, a certeza da vida eterna. Eu
Fiz algumas anotações de versículos que falam muito ao meu coração. E através dessa experiência que eu tive com o Senhor, apesar da dor, né, de entregar um filho, apesar da dor, da distância física, de não ter mais o meu filho aqui, eu tenho a paz, apesar da dor, de muita dor mesmo, muita dor. As mães enlutadas que estão assistindo e os pais sabem do que eu tô falando. É uma dor como se você tivesse sido amputado. É uma dor como se você tivesse sem uma perna, sem o seu coração, como se tivessem arrancado o seu coração fora. Só que eu sei que o Senhor me mostrou. Ele me mostrou o céu para eu ter certeza onde meu filho está hoje. Mas por quê? Porque que o mesmo Deus que permitiu que eu voltasse, que me trouxe de volta à vida assim porque eu estava morta, Ele permitiu eu voltar, por que Ele não permitiu que o meu filho então ficasse aqui e voltasse? E aí em Romanos 11 está escrito assim: que ninguém pode conhecer os pensamentos do Senhor, que todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. E a gente não entende a ótica eterna do Senhor. A gente não entende porque a gente tá cheio de dor, a gente perdeu, a gente não quer perder, a gente não está preparado para isso, a gente não está preparado para a separação física, a gente não está preparado. Mas quando a gente tem a dimensão da vida eterna em Jesus Cristo, a vida eterna que só Jesus Cristo nos dá, só Ele é a chave, que está em 1 João 2,25 diz que essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Em João 3,16 está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 5,24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essas palavras, essas escrituras sagradas estão na Bíblia, na palavra de Deus, elas são reais e eu posso, diante do Senhor, confirmar isso para vocês, porque eu vivi essa experiência e eu tive a certeza que existe sim uma eternidade após a morte. Existe sim uma vida eterna. Existe sim um céu, um terceiro céu. Existe um Deus vivo chamado Jesus Cristo, um terceiro céu. Eu queria compartilhar isso com vocês, mães enlutadas, pais enlutados, famílias enlutadas, não só de filhos, mas aqueles que perderam mães, aqueles que perderam pais, que perderam entes queridos, que não entendem, que não querem aceitar e que questionam a Deus sobre essa separação física que dói tanto no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Mas eu quero dizer para você que existe esperança naqueles que estão em Cristo Jesus, naqueles que aceitam o Senhor como o seu Salvador, único e exclusivo, Senhor e Salvador. Não estou falando de igreja, estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz por nós, que pagou pelos nossos pecados. E através do seu sacrifício, do seu sangue poderoso, o sangue do Cordeiro que venceu a morte, nós herdamos a vida eterna. Ele venceu a morte, ele foi crucificado, morto, sepultado. Depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele voltou e apareceu para mais de 500 pessoas. E para Tomé, que não acreditava, ele disse: Tomé, encosta no furo da minha mão. Então, essa mensagem, esse testemunho, é para trazer para vocês a dimensão da eternidade, a dimensão do que é Jesus Cristo, a dimensão de uma vida eterna que existe através do nosso amado Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe.